Fala pessoal, Paulo Campos Júnior aqui, direto do canal Alma Conservadora, e hoje nós vamos entrar mais uma vez na questão religiosa, na questão da influência da religião na política. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano ele luta pelo poder, né? Ele luta por espaços, por domínios e estabelecimento de poder. Essas disputas, elas se davam muito pela força bruta. Se você parar para analisar, antigamente reinos lutavam contra reinos, povos contra povos, e esses, os vencidos, eram dominados pelos vencedores. Sempre a força bruta. Sempre se invadiam terras, dominavam e tomavam terras. Hoje, a briga é diferente. A luta hoje é no campo político. A luta hoje é no campo político. Existem aqueles que representam o caos e aqueles que representam a organização. Alguns se utilizam de métodos bastante agressivos quando não estão no poder, enquanto outros se manifestam de forma pacífica e mesmo assim ainda são criticados por isso. Existe realmente uma diferença e existe uma guerra entre o bem e o mal. Isso é fato. Antigamente, as nações que serviam a vários deuses ou que não se atentavam às leis de Deus, de acordo com a Bíblia, né, elas eram derrotadas. E existia muito isso na antiguidade, né, antes do cristianismo. Muitas das vezes se culpava o rei, ou o líder, ou o general, porque ele não fez sacrifícios. Até na própria América Latina tinha isso, né, entre os maias, astecas. Eles sempre culpavam uma derrota na guerra por não terem sacrificado aos deuses. Enfim, eu quero entrar nesse assunto porque eu li algo muito interessante no livro de Juízes. E que, se a gente trazer para os dias atuais, você precisa entender que a Bíblia, né, a tradição judaico-cristã e tudo que ela representa, o Velho e o Novo Testamento, eles falam muito sobre política. Muito. Não fala pouco. Então não tem como desligar a religião da política. Porque a religião era a base da política. Os bons governos, normalmente, de acordo com a Bíblia, eles temiam a Deus. Eles tinham o pilar da religião. Eles eram conservadores porque existia o pilar da religião. Existia o pilar do temor a Deus na própria crença. E nós, na verdade, nunca tivemos um governo verdadeiramente cristão, ou no mínimo que respeitasse a tradição judaico-cristã. Nós sabemos que o conservadorismo ele vem da ideia do cristianismo, da ideia judaico-cristã. Então eu quero ler para vocês justamente esse trecho do livro de Juízes, para que vocês entendam que nós, conservadores, precisamos estar disponíveis para estar dentro do sistema. Estar lá dentro, representando o que nós defendemos. Nós precisamos estar dentro do Congresso representando tudo aquilo que é o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo hoje? Não é a liberdade? Não é a democracia? Não é a verdade
patriotismo, não é a defesa da propriedade, e não é a defesa da religião. Então, essa é a base do conservadorismo, são as bases do conservadorismo. É o que nós defendemos e nós precisamos estar lá para defender. Nós precisamos estar disponíveis. Tivemos eleições onde não tinham candidatos disponíveis. Aqui no Rio de Janeiro, era o Witzel, uma pessoa desconhecida, que simplesmente externou o que o nosso candidato a presidente externava, né? A revolta contra a falta de segurança. E o que aconteceu? Nós confiamos porque ele externou, e eu acredito que os políticos eles já entenderam isso. Eles já entenderam que eles só precisam externar o que o principal candidato, né, o mais bem cotado, ele fala. O que ele pensa, bom, esse é o candidato mais bem cotado, então vamos externar o que ele pensa para que a gente possa entrar e depois mudamos a nossa estratégia. É o que estão fazendo, é o que o Dória fez em São Paulo, apesar de ele ser conhecido, ele se apoiou no Bolsonaro e fez a eleição dele. Aqui o Witzel também, da mesma forma. Não, apoia o Bolsonaro, estou com o Bolsonaro, acabou de assumir o governo, não deu 3 meses, ele já estava falando em ser candidato a presidente. E já era oposição do Bolsonaro. Então, a gente precisa ter conservadores disponíveis. A gente precisa de conservadores disponíveis para governar, para representar a defesa dos nossos valores. Então vamos lá. Eu vou ler aqui para vocês, porque é importante isso aqui. Isso aqui é muito importante. Foram certa vez árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: deixaria eu meu óleo, que Deus e os homens em mim prezam, e iriam pairar sobre as árvores? E iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. Pois a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. Porém a videira lhes respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: se deveras me ungis rei sobre vós, vinde e refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Isso está no livro de Juízes, capítulo 9, do 8 ao 15. Ou seja, nós temos que convocar as videiras, as figueiras, as oliveiras, árvores boas. Caso contrário, seremos governados por espinheiros. E não é o que aconteceu durante 30 anos. Fomos governados por espinheiros, porque não tínhamos candidatos. Na primeira oportunidade que apareceu um candidato conservador, Jair Messias Bolsonaro, nós conseguimos colocar ele lá. Quando eu digo que a religião está muito ligada à política, eu não estou falando por ser um fanático religioso, mas os valores morais, os valores que nós temos
como religião de amor ao próximo, de consideração, de defesa da liberdade, de defesa da família, da propriedade privada, de defesa de uma democracia de verdade, de uma democracia que respeite o direito dos outros, e não essa democracia que inventaram, a democracia dos antifas, que caso você não concorde, você apanha, ou se quebra tudo como protesto, ou se põe fogo nas casas. Não é essa democracia que o conservadorismo defende. Entende porque a religião está muito e muito ligada aos princípios conservadores? A questão da fé e do medo, elas são opostas. O medo anula a fé. Quando você coloca medo nas pessoas, a religião, a crença, a fé, ela vai por água abaixo. Ela vai por água abaixo. E você domina uma nação com medo. Se domina uma nação com medo. Mas uma nação com fé não se domina. Uma nação com fé é intrépida, é corajosa. Pessoal, a gente não pode deixar que a esquerda destrua os nossos valores. Nós precisamos de representantes conservadores e precisamos de pessoas dispostas para estar lá na frente da batalha. E precisamos ocupar espaços, como já tenho dito. Eu espero que o vídeo tenha sido de alguma forma revelador para você, né? Acabei até lendo um trecho da Bíblia, mas existem muitos outros trechos da Bíblia que falam sobre política e mostram claramente que não há como separar uma força de outra força. E se houver separação, simplesmente resultará no caos. Um abraço e até o próximo vídeo.